Salve galerinha, todos bem? Espero que sim. Como é que foram nessa rodada 18? Todo mundo mitou ou zicou? A rodada foi braba, né? Foi braba para muita gente aí que apostou em Luizito, em Tiquinho Soares aí. Quem acabou apostando aí acabou se dando bem nessa rodada 18. E nós vamos trazer para vocês aí a pontuação que nosso time, né, veio e fez uma regularidade bem interessante. Então o time principal a gente fez 73 pontos. A gente acumulou um total de 1.236 e acumulando 148 cartoletas. O time de valorização, que eu já estou utilizando como tiro curto também, 64,55 pontos. Total de 1.241, bem próximo um do outro. E esse aí já tem 172 cartoletas. E o time da Live, que é o melhor dos nossos times que a gente está aí no Nacional, fez 76,82 pontos e um total de 1.337 pontos, acumulando 160 cartoletas. Nosso time da Live tá assim, ó, tá num crescente bem interessante. Para você que não nos acompanha, live toda sexta-feira às 23 horas, a gente traz os analistas de primeira qualidade. Geralmente aí tem os top 100 aí que vem junto com a gente para dar uns pitacos nessa nossa live do madrugadão. E espero vocês também na sexta-feira presente lá mais uma vez. Combinado assim? Então depois de tudo isso, né, que a gente comentou agora, só basta trazer ela, né? A nossa vinheta. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down wasted. Salve mitos! Vamos entrar então para a última rodada do primeiro turno do Cartola FC e a gente vai trazer já para vocês um time para mitar, né? Então, antes disso, eu peço a gentileza, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, vai ali, ó, e inscreva-se no canal, já ativa aquele sininho lá para sempre receber conteúdo novo quando o JD enviar vídeo para você aí, ser o primeiro a estar ciente que vem novidade aí. E também, claro, né, deixar, ó, o like do JD aí para fortalecer o canal. Combinado, então? Vamos começar aqui, galera, então, com uma escalação pelo goleiro. Vamos começar aqui pelo goleiro. Muita gente tem dúvida aí nos goleiros, mas olha, tem alguma outra situação aí que a gente pode arriscar, mas não vamos fugir do mais óbvio para essa rodada, né? Então eu trago para vocês aqui o Lucas Perry, né? Lucas Perry é interessantíssimo aí contra o Internacional, que não vem muito bem, 7 jogos já sem vencer, né, nas duas competições, 4 jogos com o Kudê, 2 empates e 2 derrotas. E claro, é líder do campeonato, né? Então o Lucas Perry aí é muito favorito, né, para pontuar bem nessa rodada. Mas eu trago também para vocês aqui, deixa eu começar pela ordem, o Matheus Cunha, que vem muito interessante, tá? Eu tenho alguns números aqui, o Matheus Cunha, por exemplo, o Flamengo, ele tem uma média em casa de 9,14 com o goleiro, e o São Paulo ele cede 4,25. Tá? E aqui pro PR, tá? O Flamengo ele tem uma média em casa de 7,11, o Botafogo, perdão, tem uma média em casa de 7,11 e o Inter cede 3,8 para goleiros. Também a gente tem aqui como opção o João Ricardo. O João Ricardo ele vem bem forte nessa rodada porque ele, além de ter um jogo em casa, ele vai pegar um time do Santos. E o time do Santos ele cede para goleiros em torno de 4,63. Então também aí é bem interessante essa rodada aí, o João Ricardo. E também o goleiro que jogar no Santos, que ainda a gente não tem definição se vai ser Vanderlei, né, ou se vai ser algum outro goleiro. Bem interessante porque o Fortaleza ele cede para visitante 6,06 para goleiro. Então já entra aí também, né, quem quer uma aposta daqui a pouco aí, o goleiro que o Santos apresentar para essa partida pode ser interessantíssimo. E eu trago também aqui o Cleiton, tá? O Cleiton ele tem aí, o Bragantino, na verdade, ele tem uma média em casa de 6,38, né? Uma defesa bem sólida, bem consistente. E o Vasco, ele não cede tanto assim para goleiro, né? Ele cede 2,81, mas é um confronto também favorável. E a gente vai precisar escolher um desses mitos aí, né? Então a gente tem aqui um PR forte. E eu vejo também um Matheus Cunha, e mais pela questão da valorização, nós vamos ficar com o Matheus Cunha para a gente conseguir para o nosso time aí, né, de repente aí uma mitada e também algumas cartoletas. Galera, os próximos que nós vamos escalar serão os laterais.
Então eu trago para vocês aqui, claro, Marlon, mito de Cartola, não tem dispensa comentários, né? Mas a gente tem também aí os laterais do Botafogo, né, que são interessantes. O Di Plácido, o Marçal, ele foi expulso, aí eu acredito que entre o Hugo nessa lateral esquerda, ainda não está aparecendo no Cartola, mas provavelmente deve ser o Hugo, também interessante, tá? Até porque os laterais do Botafogo eles têm uma média de 7,69 jogando em casa, e o Internacional ele cede 4,86 para laterais. Então é bem interessante aí, um possível SG bem favorável também para o Botafogo. E já apresento a vocês também, já de imediato aqui, os laterais do Red Bull Bragantino, né? Capixaba e Luan Cândido, interessantíssimos contra um Vasco. Um Vasco que cede 4,76 quando joga fora dos seus domínios para laterais. E o Braga ele tem uma média de 6,48 para laterais. E um asterisco aí para o Luan Cândido, que ele está jogando como um meia avançado. Ele nem está jogando com lateral, ele está jogando como um ponta avançado. Então a tendência de participação de gol dele nessa rodada aí é muito grande, tá? A gente tem também aí um Bruno Pacheco, né? Tem uma média, o Fortaleza tem uma média em casa, laterais também interessantíssimo, de 6,79. E o Santos cede um incrível 7,65 para laterais. E aí então o Bruno Pacheco aqui, ele é muito interessante para essa rodada, tá? Por mais que as últimas ele não tenha pontuado tão bem, né? Mas para essa rodada aí os números nos mostram isso, tá? E os laterais do Flamengo, a gente não pode deixar de fora. Temos aí o Ayrton Lucas e também o Wesley, né? O Flamengo tem uma média de 6,17 quando joga nos seus domínios, e o São Paulo ele cede 5,91 para laterais. Então aí ter um combo aí de um lateral do Flamengo para essa rodada aí também é muito interessante. E uma pecinha aí, que o pecinha do JD traz para você exclusivamente para a lateral. Se você quiser se diferenciar com alguém bem distante dos mais escalados, eu vou trazer para vocês aí, o nome dele é Sander. E aí a gente vai ter que definir agora aqui quais dos laterais. Eu não quero deixar de fora o Luan Cândido, que eu acho interessantíssimo, com possibilidade de gol, e também o mito de Cartola, né, que é o Marlon, aí, que não tem como deixar de fora esse mito aí. Então escalamos aqui também os laterais. Agora a gente vai para a nossa zaga, galera, a gente vai para os zagueiros. Então para zagueiros, eu não vou fugir do óbvio essa rodada, tá? Tem 3 times aí que a gente pode selecionar 2 zagueiros, e os times são Flamengo, Botafogo e Bragantino. Então aí a gente tem um Flamengo que conquista em casa com o zagueiro 6,66, então um número interessante para o mandante, e o São Paulo cede 4,12 para defensores como zagueiros. O Botafogo ele já conquista um pouquinho menos, 6,27 com os zagueiros. E aí a gente tem o Inter que cede também um pouco menos que o São Paulo, 3,47. E o Bragantino tem uma média em casa de 5 pontos, né? Porém o Vasco ele cede mais que os outros adversários, cede 4,29. Então aí a gente vai também montar um combo bem interessante aí. Eu estou pensando muito aí num Vitor Cuesta, lei do ex, daqui a pouco, né? Muito interessante para essa rodada aí. E eu quero ter também um defensor do Bragantino, né? O Bragantino. Eu quero ir com o Léo Ortiz. Como o Léo Ortiz ele não está nos prováveis, até ficou de fora do nosso time lá. A gente teve o Arboleda e Léo Ortiz, os dois não participaram. A gente foi com um jogador a menos. Eu vou com o Luan Patrick. Se eu ver que o Léo Ortiz vem para o jogo, aí a gente faz a alteração aqui pelo Léo Ortiz. Então assim ficou nossa zaga agora, fechada a nossa zaga, e aí a gente vai para o técnico. O técnico interessantíssimo aí, Bruno Lage, né? Sempre líder aí, é muito interessante. Pedro Caixinha, com certeza aí vai ser o mais escalado. Temos também um Sampaoli, muito interessante para essa rodada, e um Luiz Felipe Scolari aí, né? Porque a parte ofensiva do Atlético Mineiro nessa rodada promete. Então são 4 candidatos aí interessantíssimos para essa rodada, mas nós não vamos fugir, né, de Pedro Caixinha aí, que eu vejo que é um confronto mais interessante para essa rodada, né, com um sistema defensivo bem interessante.
Então nós vamos com Pedro Caixinha. Só não vamos com Bruno Lage porque o Tiquinho, como todo mundo sabe, né, tá de fora aí. Já tinha sido suspenso, mas com a lesão ele provavelmente vai ficar aí algumas semanas de fora. Agora a gente vai entrar para a nossa meiuca, rapaziada. Agora começa a ficar interessante o nosso game, né? Lembrando, então, antes, por favor, galera, se você esteve comigo até aqui, é porque você está gostando do conteúdo, se você ainda não é inscrito, por favor, vai ali, ó, inscreva-se no canal, deixa seu like para dar aquela moral aí e vamos seguir com o baile, galera. Vamos seguir com o baile. Meias, galera. Flamengo, tá? Temos dois meias ali interessantes para essa rodada, que é o Arrascaeta e o Gerson. O Flamengo, ele tem uma média para meias de 4,16 e o São Paulo cede 3,34. Então aí a gente tem essas peças. Eu trouxe também aqui os meias do Grêmio, bem interessante aí, porque o confronto entre Fluminense e Grêmio é um confronto aberto. Então aí vai aparecer muito Bitelo. Cristaldo, se vier para o jogo, interessantíssimo, o homem da bola parada do pênalti, não está aqui, né? Vila Sante também se torna uma peça interessante. E no time do Flu, né, o time do Flu, ele tem o John Arias, que está numa fase espetacular, espetacular mesmo, né? E eu já quero colocar ele no nosso time aí, o John Arias, com uma peça muito, muito interessante para essa rodada. Nós temos aí o Lucas Evangelista, né? O Lucas Evangelista está com uma média de 5,7 jogando nos seus domínios, né? E o Vasco cede 4,3 para meias. Provavelmente também vai ser um dos mais escalados, mas nós não iremos deixar de fora, né, o Lucas Evangelista para essa rodada. Galera, eu quero trazer aí correndo por fora algumas posições aqui. Deixa eu ver. Marcelino Moreno, por exemplo, tem uma média fora de casa de 5,3, então é uma aposta interessante aí para quem quer fazer alguma coisa mais ousada, o Marcelino Moreno, né? Mas o Corinthians não cede tanto para meias, tá? A média de 2,5 que ele cede para meias. Outra peça interessante que é o Eduardo. Cadê o Eduardo? O Eduardo, galera, ele tem uma média de 5,5 jogando em casa e o Inter cede para meias 4,2. Porém, a gente tem que ver em que posição que o Eduardo ele vai jogar. Se ele vai se manter na posição, né, que ele vem jogando, se destacando ali de meia, né, ou se ele vai ser mais avançado, né, e vai daqui a pouco botar lá o outro meia que entrou ali, Luiz Fernando, acho que era, que entrou no meio campo lá, jogando o Eduardo na frente. Aí o Eduardo não rende, né, então a gente tem que ficar atento. Mas a gente tem uma outra peça aqui que está também numa fase interessante, que é do Renato Augusto, né? Então aí a gente tem um Arrasca, um Renato Augusto, mito de Cartola, não tem como deixar de fora. E nós vamos colocar aí o Renato Augusto, fechando assim nosso meiuca com o Evangelista, Arrascaeta e o John Arias, como uma aposta interessante aí. E para fechar, galera, nosso ataque, nosso poderoso ataque do JD do Cartola. Nós temos ele aqui, o incrível Hulk, que fez um golaço, galera. Para quem não viu, vê aí na internet que golaço de falta que ele fez. A batida seca que ele deu na bola, galera. Ele nem colocou tanta força. Tu só vê que a batida é uma batida seca, que ele dá uma pauladinha ali, a bola ela nem gira para nenhum lado. Ela vai do mesmo jeito que ela saiu, ela vai. E o goleiro é difícil de pegar, galera. E jogando em casa contra o Bahia. Olha só os números do Hulk aqui, eu anotei. Os números do Hulk, ele tem uma média em casa de 9,5, tá? E o Bahia cede 6 pontos para atacantes, galera. Então eu vou trazer para vocês aí. O Grêmio conquista em casa uma média de 6,5 com atacantes. E o Flusão cede 5,25. Aí a gente tem uma outra peça interessante aí, que é o Luizito Soares para essa rodada. O Botafogo, ele conquista em casa 5,94 com atacantes e o Inter cede 4,54. Porém, a gente perdeu muito com o Tiquinho, né? Mas a gente tem aí daqui a pouco um Vitor Sá, né? Para se destacar aí dos outros que provavelmente não deve ser os mais escalados. E a gente tem o Red Bull Bragantino, que ele tem uma média de 4,92 e o Vasco cedendo 6,11 jogando como visitante. Então aí a gente tem daqui a pouco um Eduardo Sacha, um Vitinho, alguma outra aposta ali que a gente possa estar fazendo aí no time do Red Bull. E nós temos aí um ataque, daqui a pouco um atacante do Corinthians, que tem uma média em casa de 4,73
3, claro que se deve-se muito ao Roger Guedes, né? Então perdeu um pouco do poderio ofensivo, mas mesmo assim a gente tem um coxa que cede 5,83 para atacantes. Então aí a gente vai começar a escalar esse nosso time aí com Hulk. Vamos ver como é que nós estamos de cartoleta. Cadê? Aqui. A gente tem 32 cartoletas ainda para atacar, para ter 2 atacantes. Está ótimo, está excelente. Não podemos deixar de fora aí o Luizito Soares, que jogando em casa ele tem uma média de 11. Cadê? Eu anotei. Ele tem uma média em casa de 11,4. E o Flu cede 5,5 para atacantes. Então aí é bem interessante. O Cano também, né? Lembrando que o Grêmio produz muito, mas ele também deixa muito espaço. Então o Cano aparece interessante para essa rodada aí. A gente tem o Gabigol, né? Voltando agora da suspensão, ele vai voltar a jogar aí contra o time do São Paulo. Então aí a gente tem o Gabigol que tem uma média em casa de 5,1 e o São Paulo que cede 4,4 para atacantes. Como a gente comentou então aqui, Eduardo Sacha, né, pode ser muito interessante para essa rodada, se bem que ele não vem, né, com uma regularidade tão constante, ele vem tendo uma queda de rendimento. Paulinho e Pavon, tá? Então Paulinho e Pavon é interessantíssimos para essa rodada. O Pavon ele tem uma média em casa de 6 pontos e o Bahia, lembrando que ele cede 6 para atacantes. E o Paulinho, ele tem uma média já melhor. O Paulinho eu anotei aqui. O Paulinho ele tem uma média de 8,3. Uma média de 8,3 jogando em casa. Então são peças interessantes. Daqui a pouquinho a gente pensar em cercar um gol aí do time do Galo. É interessantíssimo aí uma dessas duas peças, tá? E o Alberto pode correr por fora, né? Como a gente destacou ali a defesa do Curitiba. Vitor Sá desvalorizado, eu acho que ele vai crescer muito agora nessa rodada aí por falta do Tiquinho. Ele vai ser um expoente nesse ataque aí, então daqui a pouco aí pode ser também uma aposta interessante, mas eu boto ele como uma aposta, tá, para essa rodada. E o Thiago Borbas, tá? O Thiago Borbas que é baratinho, né? A gente viu aí que ele deu uma mitada na anterior jogando lá nos seus domínios. E agora ali fez ainda 4... Não, fez não. Ele não participou desse último jogo ali, mas ele está com uma média de 4,10. É uma peça interessante aí também, de aposta. Mas nós vamos cercar o gol do Galo e nós vamos com esse cara aqui, ó, Pavon. Ele é o cobrador de pênalti agora do time do Galo, né? E vimos como ele bateu bem o pênalti. Vai moral, vai com gol. Tá valorizado, mas mesmo assim a gente vai cercar esse gol aqui, que vai ter gol do Atlético Mineiro, e com esses dois aqui nós vamos estar bem cercado desse gol do Galo aí, se possível 2, 3 ou quem sabe aí até 4 gols aí, né? Por que não? E cara, nós não podemos deixar de fora aí o Luizito ou o Hulk para essa rodada como atacante, capitão, e eu não tenho como deixar de fora o Hulk, que ele veio aí com as marcas incríveis, né? Ele errou um gol incrível, inacreditável embaixo da goleira, senão ele teria super mitado nessa rodada aí com 20 pontos tranquilamente, e vai ser ele aí o nosso capitão da rodada, galera. E então, rapaziada, nosso time, nosso banco de reserva ficou assim, ficou com Everson, goleiro do Galo, Hugo, lateral do Botafogo, Igor Rabelo, zagueiro do Galo, Marcelino Moreno, meio campo aí do Coxa, e o atacante Thiago Borbas do Red Bull Bragantino. E aí, rapaziada, gostaram do nosso time? Gostaram? Então deixe seu like, né? Inscreva-se no canal aí. Espero que você tenha assim uma ótima e excelente rodada 19 aí para fechar esse primeiro turno com chave de ouro, né? Então comente aí como é que foi sua pontuação na rodada 18 aí, pra gente saber e ficar ciente. Claro, galera, que Deus os abençoe para uma ótima semana. Um beijo no coração de todos. Fui. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted.